Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre revelação, escritura e a tradição. Nosso 22º encontro. Vamos trabalhar o pensamento da Igreja sobre essa questão da Sagrada Escritura. Praticamente nós temos somente mais 2 encontros sobre esse tema. Depois vamos fazer outros temas pertinentes à nossa reflexão teológica. A literatura patrística, isso é, dos padres da Igreja, a patrística no Ocidente vai até o século VI, termina com Gregório Magno, que morre em 606. A patrística oriental, ela vai até o século VIII, 749, com João Nepomuceno. Então, essa literatura patrística está repleta de testemunhos pelos quais os escritos do Antigo e do Novo Testamento, como escritura sagrada e divina, se distinguem da maneira mais nítida de toda outra obra escrita. Nós temos que ver que os padres da Igreja eram, acima de tudo, comentadores da Sagrada Escritura, fazendo referência à importância da Sagrada Escritura como fundamento para a vida da Igreja. Para designar o conjunto das Sagradas Escrituras, os padres gregos empregaram indistintamente, quer o singular, a Escritura, quer no plural, as Escrituras. Essa expressão é usada de maneira absoluta, no sentido de a Escritura ser uma Escritura por excelência. Frequentemente, entretanto, a expressão a Escritura ou as Escrituras, a expressão vem cercada de uma série de diferentes epítetos que salientam a dignidade ou caráter divino da mesma Escritura. Entre os padres gregos, vamos encontrar as expressões a Escritura divina ou as Escrituras divinas, ou também a Escritura do Senhor, ou também as Escrituras do Senhor, como também em vários outros termos que são usados para fazer referência aos textos bíblicos. Como os escritores eclesiásticos, já desde os tempos mais remotos, identificam inegavelmente a Escritura com a Palavra de Deus, e por conseguinte veem nos livros sagrados a palavra divina posta por escrito, pode-se justificar a seguinte frase da carta de Clemente Romano, capítulo 53, no verso 1. Vós conheceis as Sagradas Escrituras, e as conheceis bem, caríssimos, e vos aprofundastes na palavra de Deus. Nem todos os autores seguintes fazem de maneira tão clara e com um paralelismo tão patente a identificação entre Sagrada Escritura e Palavra de Deus. Lembre que com Clemente Romano nós estamos aí no ano 93. Todavia, nenhum deles desmente esta correlação, nem dela se distancia. Que todos, na maioria das vezes, a admitam e pressuponham, embora implicitamente, bem mostra o uso que eles fazem dos escritos do Novo quanto também do Antigo Testamento. O modo de falar dos gregos transmite-se, então, aos padres latinos. Também os padres latinos usam a expressão escritura,
escrituras divinas, escritura santa, escrituras santas, palavra de Deus e etc. Finalmente encontramos para designar os livros sagrados a expressão hoje tão comum de Bíblia, a Bíblia, que deparamos já nos escritos mais recentes do Antigo Testamento. A palavra Bíblia, usada geralmente pela versão dos 70, a Septuaginta, que foi a Bíblia grega, que foi traduzida em Alexandria, foi traduzido do hebraico para o grego, em Alexandria, para traduzir o texto hebraico Sefer, livro. É um diminutivo de Bíblia. Esta palavra deriva-se provavelmente do nome da cidade fenícia Biblos, que desde a antiguidade constituía um centro de interesse em toda a região oriental do Mediterrâneo, pelo que tange ao ofício de escrever. Também aqui encontramos os epítetos de a Sagrada Escritura, a Bíblia Divina, que encerram sempre a expressão Bíblias, livros, pura e simplesmente. Essa expressão passou ao latim sob a forma de Bíblia, que na Idade Média tomou o gênero feminino e a fórmula singular, não mais o plural neutro do grego. E, em consequência, passou também a primeira declinação, Bíblia, Bíblias. Referimos-nos já ao paralelismo entre a encarnação da palavra e a transformação da palavra em livro. Era um paralelismo caro nos santos padres, que viam, num só relance, a palavra no livro e a palavra na carne. Orígenes, digno de louvor, por ter superado seus predecessores, contemporâneos e discípulos, por seu empenho em pesquisar a evolução e o sentido da Escritura, muito apreciava esta ideia. De várias maneiras, lhe prescrutou toda a riqueza. Lembremos que Orígenes assumiu a escola de Alexandria no ano 203, a pedido de seu bispo Demétrio. Ele tinha 18 anos. Em 231, ele terminou a sua atividade em Alexandria, foi depois para Cesareia de Palestina, onde fundou uma biblioteca, em 251, e a 253, quando ele morre. Vou falar uma palavra grega, ensomatosis, isto é, a palavra assume um corpo. O incorporar-se da palavra ocorre tanto na encarnação do Verbo, que se fez homem, como na transformação da Escritura em livro. De um modo e de outro, o Logos inefável, o Verbo, a palavra, invisível, vem ao encontro da indigência humana, da fragilidade humana. A divindade, ou a palavra incorpórea, que não tem corpo, sem carne, não é nem vista nem escrita, porque ela não se expressa por maneiras visíveis. Logos, palavra se fez carne, o Logos, na sua invisibilidade, se fez homem na sua realidade humana, visível. A divindade, ou a palavra incorpórea e sem carne, não é nem vista nem escrita. Se, porém, assume a carne, pode ser vista e colocada por escrito.
Por isso, uma vez que o Logos se fez carne, a palavra se fez carne, existe também um livro do encarnar-se de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1. Estreito paralelismo existe entre a letra da Escritura e a carne do Filho do Homem. Situam-se ambas na mesma lógica da comunhão de Deus com o homem, e em termos de humanidade, de fato ocorrido na terra e no tempo. O eterno se fez tempo, o incorpóreo se fez corpo, o espírito se fez carne. A mesma imagem e o mesmo paralelismo procuram configurar a presença incessante da palavra de Deus em Cristo e na Escritura. Ambos constituem o invólucro, a fonte, o templo da palavra, do Logos. Este modo de conceber é realmente de grande riqueza expressiva. Merece, por isso, após ter sido esquecido por muito tempo, ser repensado e atualizado. Convém precisar os limites de tal correlação e paralelismo. Convém, sobretudo, que não nos esqueçamos de que Cristo, em sua humanidade, conserva uma liberdade e uma iniciativa pessoal que não pode ser atribuídas à Escritura ou ao livro. O paralelismo identificador entre a Sagrada Escritura e a Eucaristia, como duas formas sob as quais Cristo se faz presente, marcou toda a liturgia cristã. Na liturgia da palavra, Cristo palavra. Na liturgia eucarística, Cristo eucarístico, se faz pão e vinho, se faz presente no pão e no vinho. Numa homilia, Orígenes recomendava aos fiéis que apliquem também ao interesse nutritivo pela palavra de Deus a mesma e costumeira diligência que tem para com o alimento eucarístico. Com efeito, julgai-vos culpados, diz Orígenes, e com razão fazeis, quando revelais neste ponto alguma negligência. Se assim pensais em relação ao corpo do Senhor, e bem o fazeis, como achareis então que o desinteresse pela palavra de Deus seja menor pecado do que o desinteresse por seu corpo? É interessante notar que às vezes as pessoas dão um valor, acentuado na liturgia da comunhão do corpo e sangue de Cristo, mas às vezes não dão valor à palavra porque a palavra encarnada se fez homem, habitou entre nós, e essa palavra que se fez homem, essa palavra encarnada, é aquela anunciada pelo Evangelho. Então, Jesus palavra, Jesus que fala na sua realidade, na sua presença pela palavra e também pela Eucaristia. Dois momentos fundamentais que a celebração eucarística trabalha. Bebemos o sangue do Senhor não somente sob os sinais sacramentais. Fazemos-lo igualmente quando recebemos sua palavra, na qual também está a vida. Na verdade, Orígenes identifica a palavra com a Eucaristia. Palavra e sacramento são, portanto, as duas formas sob as quais, num só e mesmo ato litúrgico, a missa, é recebido Jesus Cristo. Por essa razão, pode a leitura da Sagrada Escritura substituir a liturgia eucarística, quando esta liturgia eucarística não for possível, ou por qualquer motivo não for fácil de se realizar. Lê-se na tradição apostólica de Hipólito, anterior ao século III, nós estamos ali, Hipólito de Roma,
né, no ano 198, 199, que diz: todos os fiéis, homens e mulheres, de manhã e ao se levantarem, antes de iniciarem seus trabalhos, devem lavar-se e orar a Deus. Somente então é que se dirigirão ao seu local de trabalho. Se algum esclarecimento da palavra divina se faz necessário, partam com a certeza de que Deus lhes fala pela boca do Mestre, que é Jesus. Contudo, nos dias em que tais explicações não forem possíveis, tome cada qual, em casa mesmo, algum livro sagrado e leia alguma coisa, conforme suas necessidades. Então, ele falava que quem tinha acesso à Sagrada Escritura, que deve chegar em casa e ler os textos sagrados. Esta prática pressupõe, evidentemente, que os cristãos tinham consigo em casa a Sagrada Escritura. Durante as perseguições de Diocleciano, Irene, a Marte, diz: tínhamos em casa a Sagrada Escritura, mas devido à perseguição, não ousávamos mostrá-la. Não poder lê-la como o fazíamos antes, constituía para nós motivo de grande sofrimento. Faz agora 1 ano que fomos obrigados a escondê-la. A perseguição de Diocleciano, do ano 303, já no século IV. Então, depois nós vamos terminar com o nosso último encontro sobre essa parte, essa reflexão, passando depois para outras reflexões teológicas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.